Olá pessoal, bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crianças fofinhas, crianças pra gente guardar num potinho, que aprontam, que fazem bagunça, mas que são super fofas. E essas crianças só estão em busca de uma mãe. Elas querem uma mãe, elas fazem um pacto super legal. Então já deixa o seu like, já curta, já comenta, já compartilha, já manda para os amigos e vem comigo e vamos lá. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre 4 crianças super bagunceiras, super espertas também, e que elas têm uma coisa em comum, que as 4 não têm mãe. Elas são criadas pelo pai. O pai de cada uma delas tem um trabalho diferente, né? O pai de uma delas é chefe de cozinha, o da outra é um boxeador, o do outro é dono de uma empresa de segurança, e o outro, ele é dono de uma empresa de aviões, né? Uma companhia aérea. Então, cada um deles, eles estudam numa escola de elite de São Paulo. Todos moram no Brasil, apesar de um deles ser norte-americano, eles moram no Brasil e em São Paulo. Então eu vou começar falando para vocês sobre o nome do livro, A Impetuosa Conexão, do autor Tom Adams. Eu nunca tinha lido nada dele, é a minha primeiro contato com o autor. Gostei muito da escrita dele, achei bem legal, bem leve, tranquila, bem fluida. Eu li bem rapidinho, o livro era super gostoso de ler. E aí eu vou falar para vocês. A Impetuosa Conexão conta a história do Dylan Maximus, da Sylvia Bolt e do Ben. O Ben é um menininho... Ai, foi o meu preferido, gente, dessa sériezinha de 4 livros. O Ben, ele é uma criança diferente. Ele tem um dom muito legal. É um dom espiritual, que quando ele chega perto das pessoas, ele consegue sentir a energia dessas pessoas. Ele consegue sentir se a pessoa é boa ou ruim. Só que isso causa mal para ele e ele passa mal, ele fica se sentindo muito mal, ele sente ânsia de vômito muitas vezes quando a pessoa é ruim, bem ruim mesmo. E, e ele sempre, desde criança, ele tem 8 anos, mas desde mais novinho ele tem esse dom. E isso faz mal para ele também, porque ele não entende direito por ser criança esse sentimento, esse dom. E o Ben, ele é super delicado, ele é aquela criança super fofa, super atenciosa, sabe? Extremamente carinhoso e amoroso. E o sonho dele é ter uma mãe. A mãe dele morreu quando ele ainda era muito pequenininho, num acidente de avião. A mãe dele era aeromoça e o pai dele é piloto. E além de ser piloto, ele é dono da companhia aérea e que se chama Maximus, Companhia Aérea Maximus. E aí, o pai dele é uma pessoa super legal, sabe? É aquelas pessoas que são ricas, mas que são super acessíveis, super fofinhas, super gente boa com todo mundo, né? Que a cercam, pelo menos. E a mãe dele morreu, e o pai dele era muito apaixonado pela mãe, que se chamava Lara, e nunca mais quis se envolver com ninguém, quis casar, né? Ele tem as mulheres que ele fica, que ele tem rolos, mas ninguém fixo mesmo para casar, para levar para casa, pro Ben chamar de mãe. E o Ben nunca teve amiguinhos na escola, porque as crianças meio que repeliam ele. E o Ben acaba tendo 3 amigos, que é a Bia, a Mia e o Eagle. Eles se tornam amigos na escola e todos eles têm o mesmo problema, que é não ter mãe. Então eles decidem fazer um pacto de amizade que todos eles naquele ano vão conseguir uma mãe para si. E aí, gente, começa o quê? Os grandes problemas, né? Por quê? Porque eles são crianças. E aí eles fazem esse pacto e eles, tipo, começam realmente a procurar uma namorada pro pai deles. Cada um, né, dentro da sua realidade ali, começa a procurar uma namorada pro papai. E aí, o Ben, ele quer muito uma namorada pro pai dele, só que por ele ter como que eu posso dizer pra vocês? Esse tato de sentir as pessoas, de quem é bom e quem é ruim, ele acaba afastando muitas pessoas do pai dele. E aí ele precisa de uma nova babá. E a Silvia tá precisando de um emprego.
e ela bate lá na casa deles e ela consegue o trabalho. E quando o Ben vê ela, o Ben fica completamente apaixonado por ela. E como não é uma coisa muito comum de acontecer, dele se dar muito bem com uma pessoa, fica todo mundo assim muito surpreso dele ter gostado dela imediatamente e dela também ter se dado muito bem com ele. Ela começa a contar a historinha pra ele toda noite. Eles conversam muito, eles brincam muito. Tem um episódio do Ben passar super mal com o pai dele tá saindo com uma mulher já há um tempo, uma socialite muito famosa em São Paulo. E ele tá cogitando a possibilidade de apresentar essa mulher pra família. E ele leva, só que quando ele chega lá, o Ben passa mal com ela. Passa muito mal. E ele fala que ela é má. Que ela é muito má. Que, tipo assim, ela não é só ruim, ela é, tipo, perversa mesmo, sabe? E aí o livro vai se desenrolando, a história vai acontecendo para que o Ben e a Sylvia fiquem juntos. E aí a gente vai encontrar o desenrolar dessa história e vai entender o que que essa outra mulher vai fazer. Essa outra mulher que vai na casa dele, ela não desiste dele, até porque ele é, tipo, muito rico, muito famoso, muito bem sucedido, e ela quer meio que unir as fortunas, não é nem por dinheiro, tá? Só porque ela também é rica, mas porque ela é extremamente racista, xenofóbica, todos os tipos de preconceito que pode existir, essa mulher tem. E no final da história vai acontecer um plot twist bem pesado, assim, sabe? Era como se a gente estivesse voltando a 200 anos atrás, no período de escravidão no Brasil. E é Ai, me deu uma coisa ruim, sabe, gente? É uma coisa muito esquisita, muito triste mesmo. E essa personagem, né, essa coadjuvante da história, é uma pessoa muito má. As coisas que ela fala, assim, a gente sabe que existem pessoas assim na vida real, mas você fala, meu Deus, sabe? Então, assim, ela é terrível. Parece que a gente tá voltando lá no Brasil escravocrata. E a protagonista, né, a Silvia, ela é uma mulher negra. Ela e a mãe dela são negras. A mãe dela é branca, o pai dela que é negro. E, e ela nasceu negra, ela é linda. Ela tem características dos dois, né? Tanto do pai quanto da mãe. E ela é uma pessoa maravilhosa, tanto é que todo mundo da casa sabe que ela vai trabalhar. A mãe do Dylan fica completamente apaixonada por ela. A primeira coisa que vê, fala, nossa, ela é linda, ela é maravilhosa, sabe? Ela tem uma beleza realmente estonteante. E acontece muitas coisas. No finalzinho da história tem um plot twist bem pesado, assim. Mas é uma história linda, doce, comovente, com um protagonista super legal. O Dylan é uma pessoa bem legal mesmo, bem diferente. Ele não é aqueles mocinhos babacas, sabe? Ele é um protagonista muito consciente, que ele é um pai solteiro que precisa dar exemplo pro filho. Ele tá passando por um momento que ele não tá sendo esse exemplo que ele gostaria de ser, e ele cai na real e ele, sabe, volta a fazer o que ele precisa fazer. A segunda história que eu vou falar pra vocês é a Improvável Atração, que a autora é Stefania Castro. Eu também nunca tinha lido nada dela. Essa série foi muito importante pra mim, para me conhecer novos autores. Eu achei muito legal. Gostei bastante da escrita deles. E a Stefania, o livro dela vai contar a história do Javier, ou Xavier, e da Paola e da Beatriz. A Beatriz é a filha do Xavier, mas o Xavier não sabia que tinha essa filha. Ele é um chefe de cozinha super renomado. Ele trabalha num restaurante que tem estrela Michelin, aquelas coisas todas. Ele é muito conceituado em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E ele tem uma vida tranquila, pacata, ele tem um apartamento muito bom, ele tem uma vida tranquila e confortável. E aí, um belo dia, aparece na porta da casa dele uma mulher com uma menininha e fala que essa menininha é filha dele. Só que ele nunca viu essa mulher na vida dele. Aí ele fala assim, como assim essa menina é minha filha? Aí ela vai e conta que a irmã dela teve um relacionamento com ele, ela fala o nome da irmã dela, aí ele lembra, ele realmente chegou a namorar com essa garota, né, a Paula, e aí ele fala, nossa, mas, tipo, por que ela não me procurou e tal? O Xavier é um cara super legal também, essa série vai falar de caras super legais, não vai ter,
nenhum babaca, assim, escroto, não. Os caras vão ser super legais. E o Xavier, ele vai receber elas. Só que a Bia também quer uma mãe, sabe? Ela não quer ficar só com o pai dela, já tem... Quando a história começa, conta ali quando a Bia chega, mas já tem um ano que a Bia tá morando com ele. E ele tá tentando ali se encaixar na vida da filha, tentando fazer com que essa criança enxergue ele como pai, ame ele como pai. E eles estão tendo toda essa fase de adaptação. E tem a Paola, que é a tia da Bia, que chegou ali apresentando ela pra ele. E ele não quis mandar a Paola embora, mesmo depois de, assim, já ter meio que se estabilizado com a menina. Porque na cabeça dele, a Paola é a única figura constante na vida da menina e ele não queria tirar isso dela, sabe? Tirar esse porto seguro da menina. E aí, todo mundo no restaurante também, os funcionários dele, os amigos dele, todo mundo quer que ele fique com a Paola. Que é Paula, a ex-namorada dele chama Paula, e a Paola é a irmã dela. E aí, a Paola começa, tipo, se interessar por ele, acha ele muito bonito, muito gato, aquela coisa toda, porque ele é lindo, maravilhoso e tudo mais. Mas ela não quer se envolver com ele porque ele é o ex da irmã dela, né, gente? E ele é pai da sobrinha dela, essa coisa toda de família. Só que eles acabam realmente se interessando um pelo outro, acabam se apaixonando, só que ficam naquela de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E, e aí a gente vai ver a história se desenrolar deles, se eles vão ficar juntos ou não, o que que vai acontecer. Gente, vai ter um plot dessa menininha se juntando com todos os funcionários do restaurante para poder armar uma peça gigante para ele. Eles arrumam assim, sabe, aquelas armação, bem armação mesmo de criança com adultos que compra a ideia. É maravilhoso, a história é muito legal, eu super recomendo para vocês. O terceiro livro é O Inusitado Apaixonante, da Carla Ariane. Também é uma nova autora, eu não conhecia essa também. Gostei bastante da escrita. E essa história vai contar a história da Mia, da Alessandra e do Kalel. O Kalel, ele é um boxeador. O Kalel, ele teve um rolo, não foi namoro, não foi nada disso, com a mãe da Mia. A mãe da Mia, ela era uma modelo internacional maravilhosa, era uma mulher muito linda. E ela ficou grávida da Mia, tipo, numa noite que eles tiveram. Ele assumiu a Mia e tudo mais, assumiu a mãe dela também, só que a mãe dela morre. Ela faz uma cirurgia, não é no parto, tá, gente? É uma cirurgia plástica que ela faz assim que ela tem a menina. Ela faz uma cirurgia para voltar ao corpo dela, para ela voltar a modelar, e ela acaba morrendo na mesa, no centro cirúrgico. Tem complicações e acaba vindo a falecer. E a Mia fica órfã também de mãe. E o pai dela é um boxeador super conhecido, super famoso, já ganhou títulos, aquela coisa toda. Só que ela quer uma mãe, ela quer muito que, né, ter alguém ali pra ela sempre que ela precisar. A Mia tem uma avó bem maluca, sabe, que acha que tem que ficar com a guarda dela. E a história começa por causa de uma disputa judicial que a Mia, ela gosta de lutar também, ela já desenvolveu esse amor pela luta, pelo boxe. O pai dela tem uma academia de luta e a Mia faz aulas lá. E a avó dela acha que isso não é coisa para menina, que ela não deve fazer essas aulas e que é um absurdo uma menina, sabe, fazer aulas de luta, que a Mia não tem... Como que fala, gente? Ai, pessoas mais antigas falam modos. A Bia não tem modos, ela não tem bons modos e ela precisa se comportar como uma mocinha e ela não se comporta. E aí ela entra com processo judicial para tomar a menina dele, porque na cabeça dela ele não tem capacidade de criar a filha dele. E aí ele fica desesperado porque, tipo, a Mia é tudo pra ele, sabe? Ele é mulherengo e tudo mais, mas ele super dá conta da filha dele, ele é super responsável com ela. E ele não conta pra Mia, porque a Mia vai ficar muito triste. Ela já entende, né, gente? Já é uma criança de 8 anos de idade, então, assim, já entende o que tá acontecendo. Já entende que a avó dela tenta fazer isso já há algum tempo. E ela tem muito medo de perder o pai dela, porque ela já não tem a mãe, né? Então, assim, ela... O sogro gosta dele, o sogro gosta muito dele, o sogro é divorciado da sogra e gosta muito dele. E resolve ajudar.
E aí o sogro dele fala assim, deixa comigo que eu vou te ajudar. E aí vai lá, vai ai, como que fala? Numa agência de empregos e contrata uma babá para poder cuidar da Mia, para poder ensinar bons modos para ela, para poder ensinar ela coisas de menina, porque realmente ela não sabe algumas coisas, porque o pai dela, né, não tem essa maldade mesmo, né, esse tato. Ele ensina para ela coisas mais brutas, então assim, às vezes ela é grosseira na forma de falar e a Alessandra é contratada para isso. A Alessandra é uma garota que trabalha como freelancer, ela tem dezenas de empregos, porque ela não quer trabalhar com carteira assinada, ela não gosta de ter como que fala? Essa responsabilidade de estar todo dia no mesmo lugar, sabe? De ter que dar satisfação, ela gosta de estar em vários lugares ao mesmo tempo e, inclusive, de ganhar mais, né? Porque quem trabalha como freelancer acaba ganhando mais. Então, ela tem dezenas de empregos, ela já trabalhou em várias coisas, ela já trabalhou com idosos, ela já trabalhou com criança, ela já trabalhou em bares, em restaurantes, em boates, ela, inclusive, trabalha ainda em algumas boates. Então, ela tem essa vida louca, essa flexibilidade de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí, a Alessandra vai parar na casa do Kalel, só que eles já tiveram uma treta. A Alessandra um dia tá no shopping fazendo compras para um velhinho que ela faz compras, ela trabalha com o personal shopper desse casal. E ela que faz as compras para eles da semana. Então toda semana eles contratam ela para fazer a compra para eles. E ela está saindo do shopping e bate o carro no carro do Kalel. E o carro dele é tipo esses carros caríssimos, se eu não me engano, é uma BMW, gente. Mas é um desses carros, ou uma BMW, ou um Porsche, é um carro assim. E ela bate no carro dele. E o carro dela é um Celtinha. É um Celtinha vermelho, todo detonado já. Aí ela vai, entrega um cartão pra ele, fala pra ele ligar pra agência que ela trabalha, que a agência vai pagar, né, o conserto do carro. E vaza e não tá nem aí pra ele. Só que ele vai ser o empregador dela. E aí eles vão começar já, tipo assim, que meio que se odiando. Porque ela não abaixou a cabeça pra ele. Ele, tipo, tentou se impor em cima dela e ela foi pra cima dele também. Super autoritária também, super decidida, super mandona. E ele, tipo, ficou surpreso. Porque normalmente as pessoas abaixavam a cabeça pra ele e ela não abaixou em momento algum. A Mia fica completamente apaixonada pela Alessandra, porque a Alessandra cuida dela, assiste filme com ela, conta historinha pra ela, ensina as coisas mesmo pra ela. Então, tipo assim, não é aquela babá que vai ali só pra cuidar da criança e tchau. Não, ela participa da vida da menina. Então, a Mia fica muito encantada com ela e gosta muito dela. Só que um belo dia, o Kalel vê a Alessandra numa boate. Lembra que eu falei que ela trabalha em boates também, que ela é freelancer e papapá. Só que na cabeça dele, ela não é uma freelancer. Na cabeça dela, ela é uma outra coisa e ele super ofende ela. Ele trata ela super mal no dia que ele vê ela nessa boate. Ele proíbe ela de ver a Mia e eles meio que se afastam. Nesse momento eles já estavam tendo um rolo e nesse momento eles se afastam. Ela fica muito brava com ele. E aí começa a história, sabe, pra decidir se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar juntos. Tá bem próximo já do julgamento, né? Se a velha lá vai conseguir pegar a menina ou não. Então a vida dele vira de pernas pro ar, vira uma confusão. A Mia também descobre que a avó dela entrou com esse processo, porque até então ela não sabia, o pai dela não tinha contado pra ela. E aí a gente vai precisar descobrir quem que vai se interferir, quem que vai entrar, pessoas da família da Mia vai entrar para poder tentar conversar com ele. Gente, é maravilhosa a história. Aquelas coisas bem de, sabe, bem doce, bem fofa, sabe? Uma história realmente comovente e muito gostosa de ler, porque tem humor, tem tudo, tem de tudo um pouco, sabe? Tem humor, tem drama, tem um pouquinho de vida real ali. Então, são histórias muito legais. E por último, mas não menos importante, Imprevisível Perfeição. Imprevisível Perfeição eu já falei para vocês recentemente num outro vídeo que eu fiz sobre as leituras que eu tinha feito entre julho e agosto, né? Do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto. Tem esse vídeo no canal e eu já falei sobre ele, mas eu vou falar aqui porque ele é um livro que completa a série.
Esse livro é da Deia Lamone, já é uma autora que eu panfleto ela aqui pra vocês, falo muito dela, gosto muito da escrita dela. É uma das autoras que eu já conheço há bastante tempo mesmo. E eu amei esse livro. Esse livro fala da história da Júlia, do Eagle e do Sage. O Sage é dono de uma empresa de segurança e o Eagle é o filhinho dele. O Eagle tem mãe, ele tem uma mãe, a mãe dele é viva, ao contrário dos outros, né, que a mãe já faleceu. A mãe do Eagle é a única que é viva, mas que abandonou ele quando ele era bem novinho, ela não quis saber dele. E quem cria ele sozinho é o pai dele, o Sage. E eles são norte-americanos, né? O Eagle nasceu nos Estados Unidos e a mãe dele é norte-americana. No finalzinho do livro a gente descobre que ela é filha de um senador, então ela é uma pessoa da alta sociedade. Só que ela é aquelas pessoas, tipo, meio cabecinha de vento, sabe? Tipo, super fútil, super superficial, que a única coisa que importa pra ela é balada, festa, o que a sociedade vai pensar. E ela abandonou o filho dela com ele. E ele vem pro Brasil porque aqui é a sede da empresa dele. Ele focou na América do Sul, então ele tem a empresa de segurança aqui no Brasil, mas ele atende outros países também da América do Sul. E ele trabalha principalmente com segurança empresarial. Então, ele é bem forte nessa área. A Júlia, ao contrário do Sage, ela não é uma pessoa que tem muito dinheiro. A Júlia, ela se tornou herdeira de uma pessoa. Essa pessoa deixou uma herança bem grande para ela. E a Júlia monta uma empresa de match. Como que funciona essa empresa de match? Essa empresa é uma empresa de casamentos. Ela encontra pessoas, vamos supor, você quer arrumar um namorado, uma namorada, na verdade, as pessoas que vão pra lá querem se casar, querem encontrar um marido ou uma esposa. Aí procuram ela, ela pega toda a base de dados dela, verifica dentro daquela base de dados quem que parece com quem, apresenta essas pessoas. Se der tudo certo, essas pessoas vão ficar juntas. E esse é o trabalho dela basicamente. É como se fosse um Tinder gigante, porém com contatos presenciais. As pessoas não se conhecem pela internet, pelo telefone. Elas já vão se conhecer presencialmente e já tendo havido uma triagem, digamos assim. Alguém faz essa triagem para elas. Então, a Júlia trabalha com isso. E no comecinho do livro, a Júlia, ela é assediada por um possível cliente. O cliente chega lá querendo uma pessoa, faz o cadastro dele normal. E aí, quando ela vai encaminhar ele, né, pra conhecer alguém, ele fala que ele quer ela, que ele não quer nenhuma das pessoas que estão lá no cadastro. Ela fala que não, que com ela não vai, que ela não quer, que ela não, né, não está em busca de alguém. E ele é super rude com ela, ele não aceita o não como resposta. É aquelas pessoas que são super ricas e bem-sucedidas e empresários super conhecidos. E ele vira pra ela e fala assim que qualquer um daria tudo pra estar com ele, que ela ainda ia se arrepender de ter feito isso com ele. E aí a vida da Júlia começa meio que virar de pernas pro ar, porque ela começa a sofrer uma perseguição e ela não sabe se é ele que tá fazendo essa perseguição com ela. Ela acredita que sim, porque ele é o único desafeto que ela tem. Mas vai ser um grande mistério durante todo o livro. Nesse meio tempo, a Júlia e o Sage, eles moram no mesmo prédio, só em andares diferentes. Nenhum dos dois se curte, eles já se esbarraram ali no elevador, mas não se curtiram muito. O Sage, porque acha que a Júlia é muito perfeita, que ela é maravilhosa fisicamente, que ela é muito perfeita e ela acaba lembrando um pouco da mãe do filho dele que abandonou ele. Então ele não quer se envolver com ela e também tem a questão da idade, que ela é bem nova. E tem também a questão, e a Júlia acha ele muito metida besta, que ele se acha e tudo mais, que ele é muito mulherengo, porque ele é bonito, porque ele é rico e tudo mais. E os dois já entram meio que com esse preconceito, então eles precisam quebrar primeiro o preconceito que eles têm um com o outro. Eles meio que definiram na cabeça dele o que o outro é sem nunca nem terem conversado direito. E o Eagle tá à procura da mãe ideal, né, gente? As crianças lá fizeram um pacto lá no comecinho da história. E aí,
O Ego vê a Júlia e ele fica completamente apaixonado por ela. Eles se encontram numa sorveteria, o primeiro encontro mesmo do trio juntos é numa sorveteria. E o Ego tá super triste porque o pai dele foi chamado na escola por causa de uma traquinagem que eles 4 fizeram juntos, que as 4 crianças fizeram juntas. E aí o Seiji vai lá buscar o filhinho dele e, tipo, vai dar meio que uma lição de moral no menino. Só que o menino vai e dá uma resposta nele que ele não esperava aquela resposta. E aí ele fica se perguntando, será que o que tá acontecendo é um pouco minha culpa? Será que, de alguma maneira, a forma que eu tô criando tá errado? E ele começa a se perguntar um monte de coisa e ele começa a ficar nessa dúvida, sabe? E se a falta de uma mãe tá atrapalhando a vida do filho dele. E aí tem também a Júlia, que acabou de ser assediada. É no dia que ela é assediada, ela tá indo pra sorveteria pra poder afogar as mágoas dela em algo bem doce e bem gostoso. E aí eles se encontram pela primeira vez, eles vão conversar. E aí eles vão... Lógico que o Seiji não gosta dela de cara, ele já não gostava dela, já tinha esbarrado nela antes. E aí eles vão começar a se encontrar, o menininho pede pra poder ela ir na casa dele, ele pede pra ele poder ir na casa dela também, pra eles poderem se conhecer, convida ela pra assistir um filme com ele, e aí eles vão ficando amigos e as coisas vão acontecendo e a gente vai ver se essa antipatia inicial vai persistir ou se ela vai ser quebrada. O Seiji acaba ajudando a Júlia também, porque como ele tem uma empresa de segurança, em determinado momento o Ego conta pra ele que a Júlia tá sendo perseguida, porque ela começa a ser perseguida mesmo. Ela começa a receber ameaças. E aí o menininho acaba contando pro pai o que tá acontecendo com ela e ele acaba ajudando ela. Então eles acabam se tornando amigos em prol desse problema que ela tá enfrentando e eles vão se conhecendo. E a gente vai ver se vai rolar, se vai dar namoro, se não vai dar namoro, se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar juntos, se o sonho dessas crianças todas vão se realizar ou se não vai se realizar. E é uma delícia, gente, porque todos eles são amiguinhos, todos eles se curtem, se gostam muito e eles meio que se completam, cada um, sabe, na sua diferença, mas tendo a falta da mesma coisa que eles queriam, que é a mãe. Então vão lá, vamos ler, leiam, é uma série incrível. É uma série super engraçada, ela tem esse detalhe do humor, principalmente desse humor infantil, sabe? Com, com a coisa da criança aprontar bastante, sabe? Da traquinagem infantil, sabe? Das coisas que eles aprontam na escola, que acaba tendo que os pais serem chamados, com a coisa, sabe? Deles tentarem mesmo fazer as coisas do jeito deles e acabar fazendo coisas erradas. Então, assim, tem toda aquela coisa gostosa da criança, sabe? Da ingenuidade, da infantilidade, da ingenuidade mesmo da criança, sabe? De achar que vai conseguir resolver tudo. Mas é um livro, são uma série, né? Os 4 livros que compõem a série, uma série incrível. E eu acho que o mais legal é a gente poder conhecer autores diferentes. São 4 livros, cada um escrito por um autor diferente, falado de uma maneira diferente, mas uma série como um todo maravilhosa. Então, assim, eu acho que vocês vão gostar muito para entreter, sabe? Para dar aquele quentinho no coração, para passar um final de semana legal, ou para ler, sabe? Ir lendo de pouquinho em pouquinho durante a semana, nos tempinhos que você tem. Vale muito, 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 muito a pena. Aquele dia que foi estressante no trabalho, gente, pega um livro doce, gostosinho de ler, você não vai ver nem o resto da noite passar. Então, fica a dica para vocês. São livros muito legais, muito docinhos de vocês lerem. E um grande beijo para vocês. Já deixam um like, já curtam, já comentam, já compartilhem. Já manda para os amigos de vocês que gostam de livros com crianças. E até a próxima!